E de volta com notícias da manhã desta segunda-feira, 9 horas mais 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. E a gente já volta para tratar agora do mercado de grãos. Os negócios com soja e milho que começam a semana em campo negativo no mercado internacional e aguardando algumas informações aqui no Brasil, principalmente sobre o andamento do dólar e para o milho, é claro, o desenvolvimento da safrinha. Sobre isso a gente conversa agora com o analista de mercado da Cerrado Corretora, o Márcio Ribeiro, que já está conosco ao vivo nesta manhã de segunda-feira. Márcio, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Carol, bom dia aos demais ouvintes aí. Márcio, vamos começar falando então sobre o mercado da soja. A gente vê que a semana começa já com o mercado perdendo de forma significativa lá na Bolsa de Chicago a sua força. Registrou na última semana alguma tentativa de recuperação ali na última sessão, mas começou a semana já em campo negativo. Isso é foco na nova safra dos Estados Unidos? Principalmente, né, a gente verifica aí que o clima bom nos Estados Unidos já tem feito com que a safra avance bem, né, Carol? A gente tem aí nesse ano já 61% da área plantada contra 55% da média histórica, né? Isso tem feito com que realmente haja uma pressão nos preços, até porque se você fizer uma análise gráfica, aí você vai perceber que de janeiro a junho desse ano, os preços lá na Bolsa de Chicago já caíram em torno de 13%, né? Saíram no patamar de em torno de US$ 10 para US$ 9 o bushel. E a gente vê que realmente as informações que chegam do noticiário internacional, das agências internacionais, ainda mostram um cenário de clima bastante favorável, pelo menos por hora. Temos um cenário de clima bastante favorável para a consolidação dessa nova safra, né, Márcio? Isso, o clima é favorável, então não há tendência, a não ser que haja uma mudança substancial aí nas próximas semanas, a tendência é baixista, né, no mercado americano, até porque a gente já percebe uma tendência de que haja um deslocamento dos compradores para a safra sul-americana, né? Tanto aqui no Brasil como na Argentina. Então, essa mudança deve fazer com que os preços permaneçam em baixa lá no mercado americano. Agora, Márcio, nessas primeiras posições, né, nas posições mais curtas que ainda não são direcionadas exclusivamente pelas informações da nova safra norte-americana, o produtor que ainda tem soja da safra 2014 aqui no Brasil, 2014-15, ele vai conseguir garantir ainda algum suporte, ele vai ver ainda algum suporte para essas cotações nas posições mais próximas ali na Bolsa de Chicago? A gente acredita que há uma tendência a uma estabilidade nesses preços aí, né? A gente Certo. não espera que haja grande queda nem ajuste. Então, há uma tendência de estabilidade nessa faixa dos US$ 9 aí, né? E uma permanência de preço aqui para Paranaguá entre os 65 a R$ 68 aproximadamente. Isso para a soja disponível. Isso, para soja disponível. Porque para safra para a próxima safra, os preços aqui no Brasil, os primeiros indicativos ali para Rio Grande, para Paranaguá, a gente vê os preços trabalhando na casa de R$ 70, né, Márcio? É momento do produtor pensar também na comercialização dessa nova safra com esses atuais níveis de preço? Pelo menos uma parte, né, Carol? A gente estima que entre 30% e 40% o produtor já deveria fazer, né? Porque se você for olhar a expectativa dos estoques de passagem a nível mundial, né, eles ainda continuam muito na tendência de alta, né? A gente teve na safra 13 e 14 estoque de passagem de 63 milhões de toneladas. Na safra 14 e 15, isso aí já subiu para 85. E a estimativa do USDA é que isso aí mude agora na safra 15 e 16 para algo próximo a 100 milhões de toneladas, né? Então, com a elevação desse estoque de passagem, pode ocorrer um risco de que na próxima safra a gente tenha algum recuo de preços, né? Márcio, além dessas informações, né, que são os ditos fundamentos do mercado, a gente tem paralelamente algum comportamento, alguma movimentação técnica também, mas os fundamentos, geralmente nesse momento onde o mercado climático está no foco, eles costumam ditar realmente o andamento dos negócios, como você colocou. Agora, para o produtor brasileiro, vai ter também essa situação do andamento do dólar tendo que ser colocado aí na ponta do lápis, porque pode ser a diferença, Márcio? Sim, a cotação do dólar tem um peso extremamente importante, né? Tanto com relação aos preços que tendem a ser um pouco melhores para a comercialização, como também ao fator custo de produção, né? Então o produtor precisa ter bastante cuidado aí para que não haja um descasamento aí nessas duas variáveis, né? Márcio, qual seria a sua orientação para o produtor que está observando o mercado nesse início de semana? Ele deve
aproveitar os picos de preços para participar do mercado, ou ele deve ficar um pouco mais contido nesse momento? Qual seria a sua orientação para o produtor de soja? Sim, eu acredito que ele tem que aproveitar esses picos, né? Tanto para aquele que tem a safra atual em mãos e a soja disponível para comercialização, bem como aquele que já pretende fazer alguma coisa para o mercado futuro e da próxima safra, né? É importante que ele aproveite esses picos aí e, como eu mencionei anteriormente, em torno de 30% a 40% aí da próxima safra já seria interessante o produtor começar a trabalhar nisso aí. É um volume interessante, né, Márcio? Principalmente porque temos aí preços ainda na casa de 5 a 6 reais acima do que a gente tem visto sendo praticado para essa safra disponível, para esse produto disponível, né? Então, é momento de observar. Agora, Márcio, a gente já tem alguma perspectiva para esse boletim que o USDA divulga hoje, só depois do fechamento do pregão, ali no final da tarde, de quanto a gente já poderia ver da área cultivada com soja já plantada lá nos Estados Unidos? Olha, eu acredito que ele tem avançado bastante esta semana, um clima favorável, né? É bem possível que a gente saia dos 61% que estava previsto na semana passada aí, e a gente já possa chegar aí talvez próximo a uns 70%, né? Tá certo. Márcio, vamos falar agora um pouquinho sobre os preços do milho. No mercado internacional, a gente vê que o foco também continua direcionado para a nova safra dos Estados Unidos. No Brasil, a gente também vê o mercado totalmente trabalhado nessa expectativa para a safrinha, que deve ser uma grande safrinha esse ano? Sim, a safrinha também é outro variável importante, né? Que na verdade a gente nem pode mais chamar de safrinha, É né? verdade. A Conab tinha uma expectativa de em torno de 47 a 48 milhões de toneladas, né, que seria aí um pouco abaixo do que foi o ano passado, uma redução aí de em torno de 1%, mas o que os analistas têm estimado nos últimos dias é que possa, na verdade, ser até maior, né, podendo talvez chegar aí a algo próximo a 50 milhões de toneladas, né? Então realmente seria um volume expressivo e que traria um risco aí para a depreciação dos preços aí no segundo semestre, né? A gente já tem visto, Márcio, no interior do país, os preços recuando de forma bastante significativa. Em alguns momentos também, em alguns estados, né, algumas regiões pontuais, os preços trabalhando abaixo dos custos de produção, em alguns casos abaixo dos preços mínimos estipulados. Então, quer dizer, é um cenário realmente de pressão que deve continuar? Sim, é o que tudo indica, né? A gente tem percebido até algumas informações que vêm principalmente do Mato Grosso com relação à comercialização dessa safrinha que ainda está por ser colhida, né? Certo. Os produtores têm encontrado dificuldade de obter liquidez aí nos portos para julho e agosto, né? Ou seja, o consumidor e o comprador ainda estão um pouco receosos de vir ao mercado, então há aí uma tendência de que haja um pico de comercialização, né? Isso aí geralmente é muito ruim para os preços, né? Para as vendas, Márcio, para os negócios voltarem a fluir, o mercado, o produtor deve ver que melhores oportunidades de comercialização somente aí no final do segundo semestre, na sua opinião? Eu acredito que sim, Carol, até porque a questão da safra americana, né, que tem ido muito bem, tem deixado os consumidores internacionais e as grandes trades um pouco tranquilas com relação à disponibilidade, né? Elas não Sim. têm vindo ao mercado com compras antecipadas, né? Estão deixando mais aí para comercialização realmente nos momentos de safra. E qual é a perspectiva, então, para esse produtor? Ele pode segurar um pouquinho as suas vendas nesse momento, na sua opinião, Márcio, e tentar observar como é que o mercado se comporta e tentar planejar, então, as suas vendas ali para algo entre setembro, outubro, novembro? Ele deve ter melhores oportunidades, portanto. Isso, a indicação é essa, né? Para aqueles que têm Certo. condições de segurar aí a sua mercadoria, o seu milho, ele fazer isso, né? Acompanhar o mercado e fazer compras somente, vendas somente daquilo que é necessário para cobrir ali algumas despesas mais imediatas, né? Pois a tendência é que os preços realmente só subam no segundo semestre, e talvez para final do ano. Então, esse seria indicativo, né? A não ser, evidentemente, que ele surja a oportunidade de algum contrato de venda aí com um preço mais interessante, aí sim ele deveria aproveitar a oportunidade, né? Márcio, para exportação, R$ 28,00, base Porto de Paranaguá. É um preço interessante? É um preço que ainda remunera bem o produtor brasileiro? Sim, hoje ainda é, né? Talvez algumas regiões mais distantes ali no norte do Mato Grosso, né, seria um pouco desfavorável, né? Se você tem um custo de frete bem maior. Sim. Mas para quem está em regiões aí que tem uma logística mais facilitada, aí realmente é um preço que não tão interessante, mas ainda consegue remunerar ali o custo de produção, né?
para a gente finalizar, como é que está se comportando e qual é a perspectiva, Márcio, para a demanda interna, tanto para a soja quanto para milho, e de que forma que ela deve impactar sobre a formação dos preços aqui no Brasil? A demanda interna também ela deve seguir bem tranquila, né? Porque os dados da Conab nos mostram que a gente teria um estoque de passagem de milho no final dessa safra próximo a 17 milhões de toneladas para o milho, né? E também no caso da soja a gente teria algo aí próximo a 6 milhões de toneladas. Basta a gente ver que na safra passada esse estoque de passagem foi de em torno de 1,9 a 2 milhões de toneladas. Então, se a gente fala em 6 aí, são praticamente 3 vezes, né, o que tinha sido o estoque de passagem anterior. Então, deve haver uma certa folga para a indústria esmagadora de soja no Brasil, como também para o pessoal da área de milho, né? Tá certo. Márcio Ribeiro, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação conosco nessa manhã de segunda-feira, e volte mais vezes para conversar com a gente por aqui. Eu que agradeço, Carol, a gente está à disposição. Muito obrigada, bom dia, boa semana para você. Obrigado, até mais. Até mais. Bom, informações importantes então para a gente começar essa semana. Mercado totalmente focado na nova safra dos Estados Unidos, isso já era de se esperar. O Márcio veio para confirmar essas informações e mostrando que aqui no nosso mercado interno os negócios vão depender também do andamento do dólar. Inclusive, o Márcio Genciano, xará do Márcio Ribeiro, que também é analista de mercado e participa sempre conosco no Fala Produtor, nos comentários de notícias, ele deixou um comentário bastante interessante na nossa abertura de mercado lá no site, dizendo o seguinte: o cenário para o mercado da soja vai exigir uma cautela ainda maior por parte dos produtores. A liquidez vem por parte da valorização cambial, no entanto, é bom ficar de olho nos prêmios, que podem ser o grande vilão numa eventual confirmação de safra dentro da normalidade nos Estados Unidos. A gente vai procurar entender um pouco mais com o Márcio, então, por que os prêmios poderiam, então, ser um vilão. A gente já vai trazer essas informações. O mês de junho pode trazer boas oportunidades de negócios, mas o bom mesmo do mercado já ficou para trás, na opinião do Márcio Genciano dos Santos, que é da MGS Rural. Ele fala de Ivaiporã, no Paraná. Então, vale a pena continuar acompanhando não só as nossas notícias, mas a opinião dos produtores, dos analistas e consultores de mercado que participam conosco no Fala Produtor, nos comentários. São sempre importantes para a gente formar, então, as opiniões e você poder tomar, então, as melhores decisões. Bom, o Boletim Focus, hoje é segunda-feira, foi divulgado. Já a gente vai checar os preços, mas antes a gente vai trazer essas informações. E a manchete do G1 resume bem o cenário que apresentou esse Boletim Focus. Mercado eleva a previsão de inflação, baixa do PIB e vê nova alta dos juros. Os economistas do mercado financeiro pioraram suas previsões para o comportamento da inflação e do PIB neste ano e mantiveram a estimativa de uma nova alta dos juros básicos da economia pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Brasil. A pesquisa conduzida pela autoridade monetária com mais de 100 instituições financeiras na semana passada mostra que a previsão do mercado para o IPCA de 2015 passou de 8,37% para 8,39%. É o índice que mede a nossa inflação. Sobre o PIB, para o comportamento do PIB neste ano, os economistas do mercado financeiro baixaram sua previsão na semana passada para uma retração de 1,27%. Foi a segunda queda seguida deste indicador. Até então, a estimativa do mercado era de um recuo de 1,24%. Sobre as taxas de juros. Após o Banco Central ter subido os juros para 13,25% ao ano no final de abril, o maior patamar em 6 anos, o mercado manteve a estimativa de que os juros avançarão para 13,75% ao ano na próxima quarta-feira, quando se reúne o Copom. Para o fim deste ano, a estimativa dos economistas subiu de 13,75% para 14% para a taxa básica de juros do país, final do ano. Para o câmbio, a estimativa permaneceu em R$ 3,20. Essa vem sendo já uma estimativa desses analistas, né, e especialistas consultados pelo mercado financeiro. Então, previsão para o dólar, para o câmbio aqui no Brasil, para o final desse ano, R$ 3,20. E os economistas também acreditam que o mercado vai se estabilizar aí nesse patamar e vai conseguir mantê-lo, então, até o final do ano, aí nos próximos meses.
Bom, vamos checar os preços, então. A gente começa com os primeiros números da BMF. Os negócios já abriram por lá. Para o milho, nós temos para setembro R$ 25,15 por saca, baixa de 0,63%. Vamos checar ainda os preços do café. Para setembro, melhor alta de 1,58% e $161 por saca. E o dezembro, $163 mais 50 cents e alta de 2,41%. O mercado abrindo com força e abrindo em campo bastante positivo nessa manhã de segunda-feira. E para o mercado do boi gordo, temos somente o vencimento outubro funcionando agora, R$ 152,00 mais 19 centavos por arroba e queda de 0,2% nesse momento na BMF. Vamos checar Chicago também. Julho, $9,26 por bushel, 8 pontos de queda. Agosto, $9,12, 6 pontos mais 75 de baixa. Setembro, $9,02, queda de 5 pontos mais 25. E novembro, $9 por bushel, 5 pontos mais 75 de baixa. O mercado ainda trabalhando em queda nesta manhã de segunda-feira. O dólar abriu positivo, sobe agora 0,63% e vale R$ 3,20 mais 9. Para concluir, preços do milho. Também na Bolsa de Chicago, o mercado bem próximo da estabilidade. O julho tem $3,51 por bushel, com 0,25 de queda. Mesma baixa para o setembro, que vale $3,57. Para dezembro, $3,67 por bushel, meio ponto de queda. E o março de 2016, $3,78, com 0,25% de baixa. 9 horas mais 27 minutos, a gente faz um novo intervalo. Na sequência, o nosso assunto será a citricultura no Brasil e quais são as perspectivas, qual é o cenário do mercado atual e o que esperar, então, para os próximos meses. A gente vai conversar com o presidente da Câmara Setorial, seu Marco Antônio dos Santos. É um instante só, a gente volta já já com essas informações.